Uma coisa que a gente tem falado muito também é sobre a nossa relação com pornografia, né? Eu acho que é uma coisa que tem ficado cada vez mais forte essa conversa, pelo menos na internet. Eu ainda sinto que a grande mídia ainda é muito tímida com esse assunto. Sim. Até porque a gente tá vendo aí a primeira geração que cresceu com o pornô online, chegando na vida adulta com já algumas sequelas de ter crescido nesse tipo de ambiente. E é uma coisa que tem muita gente que ainda pergunta, nossa, mas por que você tá falando mal de pornografia? Por que essa crítica? Qual que é o problema da pornografia? Tem muitos problemas, né? Eu dediquei um capítulo do meu livro inteirinho pra pornografia. É mesmo? Porque é preciso que as pessoas entendam que tem muitos problemas. Não é só uma crítica a um filme, é uma crítica a uma indústria, é uma crítica ao que isso faz, né, socialmente. Então, entre os problemas da pornografia, a gente tem a deseducação sexual que ela promove, né? Então, todos os filmes, basicamente, de mainstream da pornografia são muito encharcados de misoginia, né? A gente tem lá cenas em que as mulheres estão sendo violentadas com muita frequência, né? Tipo, abusadas, vamos dizer ali, com muita frequência. A gente tem cenas que são completamente distintas da realidade, né? Então, por exemplo, pro prazer feminino, imagina, nunca se vê falar, né? Tipo, 3 minutos de uma lambida na uretra... que acha que tá arrasando, e aí 20 minutos de penetração, geralmente dolorosa, geralmente com palavras difamatórias para aquela mulher, né? Então, isso vai criando no imaginário, né, de que o sexo é linkado a isso, né? Tanto para mulheres quanto para homens, principalmente homem, que é o grande público que consome essa pornografia mainstream, né? Então, essa pessoa leva pra cama o fator de deseducação, que é não saber como lidar com o corpo feminino, com os desejos de uma mulher, né? O fator da misoginia, que é achar que isso é normal, você rebaixar, você bater, você forçar a sexualidade, que uma mulher que não tá pronta pro sexo toda hora é ela que tem um problema, né? Porque no pornô, tipo, entregador de pizza, abrir a porta, eu tô pronta, né? Tipo, é bem esse é o roteiro, né, geralmente. E vai ficando... bom, esse é um fato. Então, a gente tem a deseducação. Não se fala de prevenção, não se mostra prevenção em pornografia. Tem a questão né? dos corpos também, Corpos super padrão, né? Branco, magro. A estética íntima. Gente, o aumento de procura por procedimento íntimo. Tanto pra homem como pra mulher. Sim. É impressionante. Porque se criou uma estética pra perereca agora. Tipo, você tem que ter a perereca assim, senão não que é a perereca do pornô. Esse nossa, é tanta coisa que, assim, dá pra fazer só sobre isso. Além dessa questão da estética, né, que tem os corpos. Então, não tem diversidade, geralmente. Quando tem, não é correspondente à realidade. Então, se tem 2 mulheres transando, é sempre fetichizado, né? Tipo, uma cena pra um homem se masturbar vendo essa cena, assim. Não é uma cena real, né? Sobre interação entre 2 mulheres. Esse é um ponto. A gente tem o outro ponto, que é... a pedofilia que rola por trás da história da pornografia, né? Você percebe que são corpos geralmente bem infantilizados, roupas infantilizadas. O termo novinha é o mais buscado dentro das plataformas. Então, essa é uma outra questão que a gente tem muito forte, né? Os temas buscados são problemáticos, geralmente. Pai e filha, irmão e irmã. São muito problemáticos. O consumo da pornografia, a gente sabe que ele age no cérebro de uma maneira que estimula a dependência. Então, você começa assistindo uma coisa, às vezes, sutil, vai vendo uma coisa mais pesada, mais pesada, mais pesada, mais pesada, e as pessoas começam a entrar consumindo pornografia de uma maneira muito pesada, né? Então, também, sempre com agressão, sempre com corpos de minoria sendo fetichizados, né? Situações de minoria sendo fetichizadas, situações que não são socialmente aceitas, sendo tratadas com naturalidade dentro desse sexo. A gente tem... Nossa, tanta questão. A gente tem a indústria por trás, que é extremamente complicada. Eu acho que essa... Porque tem tudo isso. Sim. Mas a por trás, quando você chega na por trás, é onde você bota a mão na consciência. Quando você chega no por trás, eu acho que a grande... Porque, assim, existe a galera que discute, mas não dá pra fazer um outro tipo de pornografia. Sim, até dá, mas daí tem o por trás que a gente ainda precisa ver, né? Que é, tipo, como a indústria pornográfica trata as mulheres, né? Tipo, o tanto de relato de abuso que existe, né? O quanto isso, enfim, é surreal. Tráfico sexual, assim, tráfico sexual, tráfico de mulheres. Tem toda uma história dentro da própria Europa Oriental que é muito comum. Se você reparar, é até um tema de discussão. Você vê que em sites de pornografia tem uma busca muito grande por mulheres tchecas. Que aqui no Brasil parece uma piada pronta, mas isso lá fora a galera começou a falar, por que tem tanto pornô da República Tcheca, da Czech Republic? Porque a República Tcheca é um país pobre da Europa Oriental, então apesar de estar na Europa, isso não quer dizer que você tá rico. Então é muito comum pegarem garotas e falarem assim, você quer trabalhar de garçonete em Londres, você quer trabalhar de babá, de au pair em tal lugar? Leva uma mulher pra lá,
Quando ela chega lá, não tem emprego, fala, ó, cara, você chegou aqui... Deve a sua passagem. Você não tem passagem, você tá devendo estadia, tal. Se você não ficar aqui, a gente vai te denunciar pra polícia. Como imigrante legal, você vai ser presa. O único jeito da gente não te denunciar é você gravar um vídeo aqui. E vai gerando toda uma indústria. E já tem filmes que já abordaram isso. Uns mais sérios, outros não. E aqui no Brasil acontece isso também. A garota é prometida uma vaga de modelo, é prometida uma chance de trabalhar como atriz e acaba caindo nessas. Eu conheço pessoas que já passaram por isso e deram esse relato. Então essa parte do por trás é o mais... Cara, se isso não abre seu olho, nada mais abre, né? E sempre vai ter gente que fala, mas eu trabalhei e eu queria, eu gostava. Tá, mas você é a exceção. Quando a gente tá falando de um problema, a gente nunca tá falando da exceção, a gente tá falando do geral, né? O geral não é essa realidade. A maior parte das mulheres são forçadas a viver isso. Ou vivem isso porque é a única maneira que elas têm de sobreviver ou de pagar as contas, enfim. E é a exploração do corpo feminino, né? E se não convenceu ainda, além de tudo, traz muito prejuízo pra vida sexual, né? Se, pessoalmente falando agora, traz muito prejuízo, né? Eu já vi muito ejaculação precoce, dificuldade de ereção, porque quando você se habitua com um sexo que na sua vida real ele não vai acontecer, né? Você não vai ter aquele nível de estímulo na sua vida real, porque aquilo lá é uma cena feita, né? Você não vai ter aquele ângulo, você não vai ter aquela disponibilidade sexual, você não vai ter aquela mulher que geme na mínima respiração que você dá perto dela. Então, tem muitos caras que estão ficando com sequelas sexuais por não se habituarem com o sexo real mais. O sexo virtual, o único sexo, esse sexo pornográfico que eles compreendem como estimulante. Esse é um tema que eu vejo que a gente também está começando a falar. A gente falou do problema e temos falado da solução. Tem crescido muito essa busca por NoFap e por essas buscas de como você largar a pornografia, largar o próprio vício em masturbação. Qual que é o caminho, Má, para eu conseguir desligar esses gatilhos, sair um pouco desse fluxo que a gente entra quando tá viciado nesse tipo de conteúdo? Depende do nível que você tá, né? Porque às vezes a gente tá num nível que a gente precisa de ajuda real, né? Tem gente que tá num nível de vício, por exemplo, quando isso tá te prejudicando na tua vida pessoal, de alguma maneira, talvez seja o momento de você procurar ajuda real. Qual né? ajuda? Terapeutas sexuais, psicólogos, psiquiatras. Tem muitas pessoas, qualquer pessoa que trabalha com sexualidade, que são habilitadas para trabalhar. Tem alguns urologistas que têm especialização em sexualidade. Então, alguma pessoa que tem esse conhecimento, know-how mental ou de sexualidade. O mental, porque tipo, o psicólogo em geral sabe lidar, mesmo que ele não seja especialista em sexualidade, ele sabe lidar com situações de vício, né? E aí ele vai aplicar mais ou menos a mesma lógica com você para tentar te tirar. Mas a lógica, geralmente, é cortar o consumo total, né? A gente tenta cortar ou ir reduzindo esse consumo, porque você habituou o seu cérebro nesse tipo de estímulo, você vai ter que fazer um desmame mesmo, e é super difícil fazer esse desmame, principalmente porque é uma coisa que você encontra a um clique, né? Você encontra muito fácil na internet, muito acessível, então realmente é complicado. Eu indico para as pessoas que se veem numa situação em que isso tem um prejuízo na sua vida, já de procurar ajuda, sabe? Assim, já procurar alguém para orientar. E se você tá percebendo que tá chegando, tá se encaminhando, já dá os seus passos pra trás, já se observa, sabe? Porque você vai entrar num looping e depois é muito difícil de sair. Mas tem alguma dica pra alguém conseguir tentar fazer esse estalo? Onde que tá o truque? Porque parece tão simples, né? Tipo, pô, mas só não ver, né? Mas nunca é, porque igual, tipo, falar pra alguém que fuma, você vai parar de fumar agora? Sabe? Ou pra alguém que é viciado em droga, você vai parar de usar agora? Mas isso é uma relação muito pesada? Não, cerebralmente falando é isso aí. É quimicamente falando, o que seu cérebro se habitua é o de alguém que usa droga. Então, tipo, pra você tirar de uma vez, às vezes não é tão simples, né? Não é tão simples. Então, assim, quanto mais você lê sobre o assunto, compreende o assunto, tem grupos de ajuda online, né? Que as pessoas podem encontrar. Isso tudo com certeza contribui, né? Desabafar, falar sobre o assunto, entrar nesses grupos, ter trocas com outras pessoas que estão na mesma situação que você, ler sobre o assunto para você internalizar realmente a importância e a dificuldade, né, que existe, podem ser coisas que ajudem, assim. Mas realmente, não sei se existe alguma coisa única que dê pra fazer, né? Assim, sabe? Não sei. Às vezes você precisa até de ajuda medicamentosa em algum momento. E as minas têm passado por isso também? Vício em pornografia? Eu vejo muito pouco. Geralmente, mulher que tem vício em masturbação e em pornografia, ela tem um componente de compulsão já anterior muito forte, né? Então, alguém que já tinha uma questão de saúde mental antes, né? De comportamentos compulsivos, obsessivos, e aí leva isso pra sexualidade. Mulheres que estão viciadas em pornografia é mais raro, assim. Eu tenho visto as minas começando a consumir pornografia. Isso sempre me pega. Que assim, as minas estão começando a consumir, né? Existe essa... Mas ainda é uma realidade muito... É igual masturbação, pessoal. Existe mulher muito viciada em masturbação? Muito difícil, porque
Pra começar, essa mulher poder se aceitar em relação a masturbar já é um dilema, né? Ficar viciada é outro ponto ainda que é muito difícil de chegar. Mas pode chegar, obviamente, em algum momento da sociedade. Mas, geralmente, o que a gente vê é isso. Mulheres, então, tipo, que têm vício em sexo e masturbação, já tinham algum componente mental antes, muito forte. Esse que você acabou de assistir é um corte do podcast do Manual do Homem Moderno. Caso você queira assistir a ele completo, ele vai estar aqui do meu lado na tela. Você pode clicar e assistir na íntegra o papo com a Marcela McGowan. E você também pode se inscrever aqui no canal para receber cortes de outras conversas que a gente tem tido em podcast.